Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos no navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade. Ele deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha. E chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali, um oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias, e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Cenido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo Cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral. E ainda com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo. E tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Porém, o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso, a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio.
Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados por alguma ilha. Duas semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Baixaram um bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: Ei, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora, comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram a baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemes. Em seguida suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso.
Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra, sãos e salvos. Eles estão escondendo esse segredo da igreja, a mensagem que ninguém tem coragem de pregar. Você já se perguntou se tudo o que te ensinam na igreja é mesmo a verdade completa? E se existisse uma mensagem esquecida, um segredo espiritual, que os apóstolos viviam com intensidade, mas que hoje é ignorado por medo, por conforto ou por conveniência? Esta é a mensagem que muitos evitam, que poucos entendem e que quase ninguém tem coragem de pregar. Mas hoje, você vai ouvir. A verdade é que boa parte das igrejas modernas está pregando uma fé superficial. Ensinam sobre vitória, prosperidade e milagres, mas silenciam sobre o custo do discipulado, sobre negar a si mesmo, sobre carregar a cruz. Essa mensagem silenciosa é o segredo que tem sido escondido. E por quê? Porque ela confronta, ela mexe onde não querem tocar. Porque ela exige entrega total, fala sobre arrependimento verdadeiro, sobre abandonar o pecado, sobre viver uma vida de santidade radical. Não dá ibope, não atrai multidões, mas é a única que pode transformar de verdade. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele disse: "No mundo tereis aflições." Ele nos chamou a segui-lo com renúncia, com humildade, com o coração rendido. O que está sendo escondido é que o verdadeiro evangelho é sobre morrer para o mundo para viver em Cristo. Não se trata de buscar bênçãos, mas de se tornar um com o Salvador. As palavras mais esquecidas nos púlpitos de hoje são: arrependam-se, tomem sua cruz, sigam-me. Mas foi exatamente isso que Jesus disse. E agora eu te pergunto: você tem vivido esse evangelho? Ou tem seguido uma religião moldada pelo conforto? A mensagem escondida nos chama para uma vida de santidade, de arrependimento genuíno, de obediência mesmo quando custa. Ela nos chama para a cruz. E a cruz não é um enfeite, é um altar de entrega, onde o eu morre, onde a vontade de Deus prevalece. Quantos estão dispostos a isso? Quantos ainda ouvem a voz do Espírito chamando para o lugar secreto? Quando você abraça essa verdade, sua vida muda, o medo sai, a hipocrisia é quebrada, o fogo da presença de Deus é aceso. Você para de viver para agradar os homens e começa a viver para glorificar a Deus. Essa é a verdade que liberta. Mas ninguém prega, porque ela custa tudo. E mesmo assim, money vale tudo. Vale porque nos leva para perto de Deus. Vale porque nos prepara para a eternidade. Vale porque desperta a nossa alma adormecida. Vivemos tempos em que o Evangelho está sendo diluído, transformado em autoajuda, em performance, em espetáculo. Mas o chamado de Deus continua o mesmo. Sede santos porque eu sou santo. O Senhor não procura multidões. Ele procura corações verdadeiros. Ele procura os que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que preferem a verdade dolorosa ao conforto da mentira. Aqueles que preferem a eternidade ao aplauso passageiro. Mas existe um despertar acontecendo. Um clamor nos bastidores da fé. Homens e mulheres, muitas vezes anônimos, estão voltando à essência, estão redescobrindo o temor do Senhor. Estão trocando a fama pelo secreto, o palco pela oração, a performance pela presença. E é nesse ambiente que o verdadeiro evangelho floresce. Simples, puro e poderoso. Essa mensagem é para você
que sente que algo está faltando, que percebe que o barulho das multidões não preenche o vazio da alma, que sabe que existe algo mais profundo, mais verdadeiro, mais eterno. O Espírito está chamando, não para uma nova doutrina, mas para uma velha verdade esquecida, a cruz de Cristo. Não para rituais, mas para rendição. Quando você entender que o maior milagre não é a cura física, mas a transformação do coração, tudo muda. Quando perceber que a verdadeira prosperidade é estar cheio do Espírito, seus desejos serão realinhados. Quando aceitar que seguir Jesus é um caminho estreito, mas glorioso, você vai encontrar descanso para a alma. Não se trata de religião, mas de relacionamento. Não de fórmula, mas de fé. O Evangelho que transforma não promete fama, mas oferece vida eterna. E essa vida está disponível para quem estiver disposto a negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Mestre até o fim. Você está pronto para essa jornada? Então comece agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acordar espiritualmente. Comente aqui embaixo o que mais tem faltado nas igrejas de hoje e se inscreva no canal Vozes do Silêncio para mais conteúdos que despertam, confrontam e edificam. O tempo é agora. A verdade está diante de você. Não feche os olhos, não endureça o coração. Receba viva e seja transformado por ela. Que Deus te abençoe e te leve mais fundo em sua verdade. A verdade escondida vai além daquilo que ouvimos nos cultos de domingo. Ela está nas entrelinhas do Evangelho, nos gritos silenciosos da alma, que clama por autenticidade, por profundidade, por algo que vá além do superficial. E talvez você tenha sentido isso. Aquela sensação de que há algo faltando, de que a rotina religiosa não é suficiente para saciar sua sede, e você está certo. Porque o que realmente preenche é a presença viva de Deus. Sabe o que mais tem sido escondido? Que seguir Jesus de verdade vai custar algo. Vai custar orgulho, tempo, vontades, status. Mas o que se recebe em troca não pode ser medido. Paz verdadeira, propósito eterno e uma intimidade com o Criador que nada no mundo pode dar. Isso é raro. Isso é ouro puro. E é por isso que tão poucos o encontram. Muitos hoje querem um evangelho que os sirva, quando na verdade fomos chamados para servir. Querem um Deus que diga sim para tudo, mas se esquecem que o verdadeiro amor também corrige, também molda, também chama a responsabilidade. Quando você entender isso, vai parar de fugir e começar a se entregar. Vai trocar o controle pela confiança, a superficialidade pela profundidade. E sabe o que mais? Essa entrega muda tudo. Muda a forma como você ora, como você vive, como você enxerga o próximo. Muda até sua forma de enfrentar o sofrimento. Porque agora você entende que mesmo a dor pode ser usada por Deus para te aproximar dele. Então, meu irmão, minha irmã, desperte. O Espírito está batendo à porta do seu coração. Ele está pronto para entrar, para restaurar, para reacender a chama. Mas ele só entra onde é bem-vindo. A escolha é sua. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Não guarde essa verdade só para si. Alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso. E comenta aqui. O que mais te confrontou nessa mensagem? Vamos conversar nos comentários. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu vou fechar os meus olhos
entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar a minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Ei, Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe apenas o meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Yeah, 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 yeah. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo.